Oi, meninos, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Essa aula aqui nós já estamos quase finalizando, né, nosso conteúdo teórico, para depois a gente ficar com mais tempo para repor as práticas, né, assim que for liberado os laboratórios. Então, assim, nós tivemos no começo do semestre a aula sobre as alterações fisiológicas da gestação, e agora nós vamos falar sobre o puerpério fisiológico, que é o puerpério normal, ou seja, é a evolução do corpo da mulher gestante para o estado pré-gravídico. O que é puerpério? Quando o puerpério começa? Então, o puerpério normal, ele começa no momento em que se dequita a placenta. O bebê nasceu, dequitou a placenta, começa o puerpério. E ele dura em torno de 6 semanas pós-parto. O que é isso? 42 dias. Desculpa, ele foi espirrar. Então, assim, esses órgãos maternos, eles vão retornar ao estado pré-gravídico. A única coisa que não vai retornar ao estado pré-gravídico são as mamas. Por quê? Elas vão continuar no processo de lactação. Então, elas vão prolongar as suas alterações. Então, o que é o puerpério normal? O puerpério normal, nós podemos classificá-los em três períodos, na verdade. O puerpério imediato, que é do primeiro ao 10º dia, ou seja, do momento que dequitou a placenta até o 10º dia, que é aquele período mais imediato, onde nós vamos ter as alterações uterinas, o sangramento, lóquios, e aí vem o puerpério tardio, que é do 11º ao 42º dia. E posteriormente nós temos o puerpério remoto, que é além dos 43 dias pós-parto. Então, para a gente começar falando dessas alterações, dessas involuções do nosso corpo, a principal evolução acontece em quem? No útero. Por quê? Ele começa a ter uma evolução imediata. Nasceu o bebê, ele já reduz de tamanho. Dequitou a placenta, ele reduz mais ainda. E nós sabemos que, imediatamente após a dequitação da placenta, esse útero ele se encontra pouco acima da cicatriz umbilical. E aí, no decorrer do tempo, com 24 horas, ele vem para a cicatriz umbilical. Uma semana pós-parto, ele já se encontra entre a cicatriz umbilical e a síntese púbica. Com 2 semanas pós-parto, já é para esse útero nem ser palpável, ou seja, ele já está atrás da síntese púbica. Nós sabemos que, em torno de 6 a 8 semanas, ele está do tamanho, ele retorna ao estado pré-gravídico. Lógico que nós sabemos que o útero ele não volta 100%, mas ele retorna ao seu estado pré-gravídico. A mesma coisa acontece com o peso do útero. No pós-parto imediato, no puerpério imediato, ele dura em torno de 1 kg, 1.000 gramas. Com uma semana, quando nós começamos a passar para o puerpério tardio ali, 10 dias, ele já está em torno de 500 gramas. E depois, com 30 dias, 100 gramas. E também, o que nós falamos, em torno de 6 a 8 semanas. Como ele voltou para o seu tamanho quase pré-gravídico, ele volta para o seu peso como se fosse pré-gravídico em torno de 60 gramas. Nós temos que lembrar que essa contração do útero que vai fazer a sua evolução é o útero contraído, a contração muscular, além dela fazer ele regredir, é ela que vai prevenir as hemorragias. Só que isso causa dor. Então, a paciente, ela sente cólica. Então, vocês vão ver que no puerpério, muitas vezes é normal a puérpera referir para você cólicas, principalmente associada à amamentação. Por quê? No momento que ela amamenta, para ejetar o leite, é produzida ocitocina. Nós temos a prolactina, que produz o leite, e a ocitocina que faz com que o leite, a descida do leite, né, a saída do leite. Essa ocitocina que promove a saída do leite para a amamentação também ajuda na contração e evolução uterina. Por isso que nós sempre falamos que a amamentação ela é uma coisa que faz com que a evolução uterina seja mais rápida, pela liberação de ocitocina. Então, é frequente a mulher ter cólicas. Nós temos que lembrar da homeostase da ferida placentária, ou seja, ali no útero onde estava aderida a placenta vai formar o que nós chamamos de globo de Pinard, que são as ligaduras das vias de Pinard, ou seja, vai ter uma miocontração para fazer a constrição desses vasos, para assim também diminuir o sangramento. E nós temos que lembrar que a cavidade endometrial, ela tem 2 descidas. Ela tem a descida basal e a descida superficial. Então, a descida superficial, ela vai sofrer necrose pós-parto imediato, e é o que nós chamamos de lóquios.
Então, vocês vão ver que, doutor, observa o locus. Toda vez que nós vamos avaliar a paciente, até mesmo no hospital, locus fisiológico. O que é isso? É essa saída de sangue, é esse sangue, essa necrose da decídua superficial. Já a decídua basal, o endométrio basal, dentro de 16 dias ele está regenerado também. Então, o que é o locus nós estávamos falando? O locus não é a decídua superficial do endométrio? Ele sofre necrose e ele vai ser eliminado em forma de transudatos e exudatos. Nós sabemos que o seu volume total vai girar em torno de 200 a 500 ml e dura geralmente 4 semanas. Então, só que ele vai mudando a sua característica. Então, nós sabemos que o primeiro, em torno ali do primeiro, segundo dia, é um locus vermelho, porque saída de eritrócitos. Então, nós vamos ver na mulher internada a saída daquele sangramento vermelho. Vocês podem ver aqui como se fossem os absorventes. Com a passagem dos dias, terceiro ou quarto dias, ele já vai mudando, ele já vai ficando mais cero-sanguinolento, meio acastanhado, que é chamado de locus fusca. E após 10 dias, ele já é chamado de locus flavis, ou seja, ele já é um locus mais amarelado. Por quê? Porque nós sabemos que ele é mais presente em leucócitos, não é mais tantos eritrócitos, então ele vai mudando de cor. E após o 10º dia, é o locus alba, que ele é um locus branco, esbranquiçado, que muitas vezes a mulher nem diferencia isso como locus, é como se ela já voltasse a ter tipo um corrimento, já parou o sangramento do parto, eu já estou tendo um corrimento. Mas na verdade é um tipo de locus, por quê? É um tipo de transudato e exudato da necrose do endométrio superficial. Então, outra coisa que nós temos que observar é a involução também do colo uterino. Da mesma forma que o útero ele vem evoluindo, o colo do útero também se evolui. Nós sabemos que essa evolução é imediata. Logo após o parto, ele vai estar em torno de 2 a 3 centímetros de dilatação, e uma semana depois ele chega em torno de 1, 2 centímetros. Lembrando que um orifício de um colo do útero que foi submetido a um parto normal, ele fica um orifício em fenda, como esse na foto de cima que vocês estão vendo. Parece um sorrisinho, ou seja, pela dilatação do parto normal. Já o orifício de mulheres que muitas vezes foram submetidas à cesárea, ele fica esse orifício pontiforme, tá? E nós sabemos que em torno de 6 a 12 semanas ele já teve um reparo total. Por isso que muitas vezes nós pedimos para que, se você vai fazer o preventivo pós-parto, que ele seja feito após 3 meses, pelo menos pós-parto. Por quê? Porque nós já vamos ter um colo do útero todo regredido. Então não vai ter alterações do puerpério para interferir no seu exame citológico. Vagina e vulva. Quais são as evoluções da vagina e vulva? Nós sabemos que ela tem uma rápida cicatrização. Então, é muito comum, às vezes, lacerações de primeiro grau de mucosa, ou mesmo ali pequenas lesões das carúnculas, que vão ser rapidamente cicatrizadas. Vocês vão ver que nós chamamos de crise vaginal. O que é isso? Devido às alterações hormonais, todo o processo do puerpério, a amamentação, essa vagina e a vulva elas vão ficar em um ambiente de atrofia. Ou seja, ela vai ter uma descamação em torno de 3, 4 dias e vai se tornar um ambiente atrófico. Então, nós temos que lembrar que, por isso que muitas vezes a gente fala que, eu sempre brinco, a mulher no puerpério, ela tem um pouco de diminuição do libido, lógico, por alterações hormonais, mas é como se a lubrificação da vagina também não fosse a mesma. Por quê? Ela está nessa crise vaginal, então é uma vagina atrófica mesmo. Em torno de 3, 4 semanas, começa a reaparecer, ou seja, o primeiro mês, as rugosidades da vagina, regredindo aquele edema e a vascularização, ou seja, após um mês, também vai voltando a normalização, o ímen ele se cicatriza, as carúnculas voltam ao normal, as carúnculas himenais. Então, assim, todas essas lacerações que tiveram, geralmente se cicatrizam, tá? Então, a gente tem que lembrar que em 30 dias nós ainda temos essa vagina no ambiente atrófico, tá? E que isso pode ser postergado por um tempo maior devido à amamentação. Por quê? Vocês vão ver mais à frente, porque a amamentação ela vai manter baixos
os níveis de FSH, LH e estrogênio. Então, esse ambiente hormonal baixo vai fazer com que a vagina se mantenha atrófica, num ambiente atrófico durante a amamentação. Então, o que muda no nosso sistema sanguíneo? Nós vimos que a gestante ela tem um aumento do seu volume sanguíneo, né, uma hemodiluição. Então, é comum no pós-parto uma leucocitose que chega a 25 mil, lógico que tem que ser afastada de fatores infecciosos no puerpério imediato. Ela vai ter uma tendência aumentada da coagulação por fatores protetores para evitar a hemorragia pós-parto. E nós sabemos que a concentração de hemoglobina ela vai voltar aos níveis pré-gravídicos depois de 6 semanas. Ou seja, o sistema sanguíneo após 6 semanas ele vai estar recuperado. E o sistema endócrino? Lembra que eu falei para vocês? O beta-HCG ele demora em torno de um mês para cair e voltar ao seu estado normal. Nós vamos ter o quadro de LH e FSH baixos, o estrogênio e a progesterona também muito baixos. Então, lembra que eu acabei de falar para vocês que a amamentação, a estimulação do mamilo, estimula a hipófise, que vai fazer o quê? Uma elevação da prolactina. Então, essa prolactina, ela inibe o FSH e LH. Então, ela vai deixar esse quadro de baixos hormônios, que também vai refletir na parte vaginal, mantendo aquele quadro de atrofia vaginal. O sistema cardiovascular, nós sabemos que na primeira hora, até uma semana, nós ainda mantemos um débito cardíaco em torno de 10%. O débito cardíaco é maior. Em torno de 2 semanas, nós já recuperamos o nosso débito cardíaco em estado pré-gravídico. Então, a pressão venosa, nós sabemos que ela é aumentada durante a gravidez, aumentam as varizes, aumenta o engurgitamento, né? Só que isso é imediato. Vamos dizer assim, você tirou a compreensão uterina, você resolveu esse problema, é como se rapidamente você reduz a pressão venosa, até as varizes se reduzem, o edema desaparece. E o sistema urinário? Nós sabemos que a bexiga, ela entra num quadro que a mucosa está edemaciada. Por quê? Por uma distensão excessiva, o resíduo miccional que manteve no parto. Então, ela ainda mantém, durante o puerpério, até 42 dias, o risco aumentado de infecção do trato urinário. Então, a puérpera, assim como a gestante, tem um risco aumentado de infecção urinária. Os ureteres que foram comprimidos pelo útero, eles tinham uma dilatação pielocalicial. Então, o que vai acontecer? Inicialmente, você vai ver que a mulher ela vai entrar num quadro de diminuição de diurese pós-parto. Por quê, na verdade? Na verdade, ela está compensando uma desidratação que ela teve durante o trabalho de parto. Então, no primeiro dia, nós vamos ver uma diminuição da diurese, só que geralmente do segundo ao quinto dia, nós falamos que vai acontecer um clearance. O que é isso? Vai ter uma diurese excessiva para eliminar toda aquela retenção hídrica que a gestante tinha. Então, nós sabemos que por causa da gestação, houve uma retenção hídrica. Depois do segundo dia, não tem mais necessidade dessa retenção hídrica. Nós já voltamos o sistema venoso para a pressão normal, diminuição da pressão venosa. Então, o que vai acontecer? Os rins vão fazer um clearance para jogar, eliminar essa água acumulada para fora. E as mamas que nós estávamos falando? A mama é o órgão que não vai voltar para o estado pré-gravídico. Por quê? Porque nós vamos continuar na amamentação. Então, é muito comum a saída do colostro, que quando você faz a expressão dos mamilos, você vê aquele líquido meio transparente, e que pode levar a em torno até 3 dias para descer do leite. Então, é muito frequente a paciente falar, doutora, eu não tenho leite, está saindo só essa aguinha aqui. Por mais que a gente tente esclarecer, isso ainda acontece todos os dias. Não é essa aguinha mesmo, isso é o colostro, é onde está todos os fatores de defesa, aquele leite branco, que todo mundo gosta de ver, amarelado, ele pode demorar até 3 dias para aparecer, tá? E nós sabemos o que nós devemos estimular? A amamentação precoce. Hoje, nós colocamos a amamentação quase que imediata, ou seja, parto normal, a gente já coloca o bebê mesmo para sugar cesárea o mais rápido possível, se já possível, clampeou o cordão ou sem clampear o cordão, colocou em contato com a mãe a amamentação precoce. Nós temos que lembrar que a gente não precisa higienizar a mama em toda a amamentação. Ai,
vou dar o peito lá. Não precisa higienizar em todas, mas nós temos que lembrar, nós temos que higienizar também as nossas mamas. E se você ver um aumento de temperatura nas mamas, nós vamos falar de engurgitamento mamário. O que é isso? Tem leite acumulado, então o pessoal fala, a mama está empedrando. Ou seja, as glândulas mamárias estão engurgitadas, estão cheias de leite, e esse leite precisa ser retirado, seja por expressão manual, seja pelo bebê sugando. Por quê? O engurgitamento mamário pode levar posteriormente a mastite, a abscesso, e aí faz parte do puerpério patológico. Então, assim, se às vezes nós sentimos um aumento de temperatura, principal coisa que nós temos que lembrar é o engurgitamento mamário, tá? Geralmente é responsável, é uma das mais frequentes alterações que a gente vê no período puerperal. Então, como que seria a nossa assistência puerperal, tipo assim, no hospital? Nós temos que ter todos os cuidados de orientações, né, de higiene, dieta e deambulação o mais precoce possível. Nós temos que falar das alterações urinárias, às vezes dificuldade de fazer a primeira micção pós-parto, parto cesárea devido à anestesia também, nós temos que estimular muito a primeira micção, exames laboratoriais se necessários, né, de acordo com cada quadro, ensinar para essa paciente os cuidados com a mama, a higienização, vacinação, tá? Nós temos que, um momento oportuno para a gente estar avaliando a necessidade de vacinação, orientar também sobre a vacinação do RN, que acontece no puerpério imediato. E uma coisa que nós temos que prestar muita atenção é dos sintomas emocionais dessa gestante, dessa puérpera, na verdade, né? Porque nós temos vamos dizer assim, um agravamento das crises depressivas, da depressão pós-parto, justamente no puerpério. Então, às vezes, ali dentro do hospital, a paciente já começa a dar sinais de um agravamento dos sintomas emocionais dela. Então, nós temos que estar atento para isso ainda dentro do hospital. E qual que é o exame diário nosso dentro do hospital? Então, são exames básicos mesmo, de pressão, temperatura, pulso. Nós temos que todos os dias no hospital palpar o útero, bexiga para ver a altura, para ver a involução, observar o lóculos, inspeção do períneo, como é que está a laceração, se foi dado ponto, sangramento, exame dos membros inferiores para ver edema, ou até mesmo o retorno do edema. Nós temos que olhar os mamilos, que eu não coloquei, se a mama já está lactante, se já está tendo fissura, se ela está conseguindo amamentar, tudo isso ainda no ambiente hospitalar. E aí, posteriormente, nós vamos conversar sobre algumas coisas que, na verdade, é o mais interessante, né? Doutor, e meu peso? Então, o que nós vamos falar? Geralmente, com o esvaziamento uterino, eu preciso assim, compacto, você vai sair ali, no mínimo, 6 quilos mais magra. E aí, com aquela clearance, que a gente fala, com a clearance urinária, ali no segundo para o sexto dia, ela já vai perder em torno de 2 quilos de líquido. Então, nada, você vai perder em torno aí de 8 quilos na primeira semana. E o peso anterior, geralmente a gente fala que ele volta em torno de 6 meses, você recupera o seu peso já pré-gravídico. Lógico, né? Não é todo mundo, né? Todo mundo é quem tem uma reeducação alimentar, uma alimentação saudável. Eu conheço pacientes que no puerpério acharam que tinham que comer o que não comeram na gravidez e que fizeram foi ganhar peso. Ganharam mais peso do que praticamente quando estavam grávidas. Então, isso aqui a gente fala que é a ordem fisiológica do seu corpo. Você vai perder o peso. Dor. Dor é uma coisa que incomoda muito. Então, nós temos que lembrar o quê? Que as contrações uterinas, muitas vezes, elas são dolorosas. Se for necessário fazer uma episiotomia, também é bastante dolorido. A ferida operatória, no caso de cesárea, o engurgitamento mamário, tudo isso pode levar a quadros de dor, que tem que ser avaliado, e nós vamos utilizar de analgésicos, às vezes anti-inflamatórios, para amenizar esse quadro, tá? E como nós vamos falar, qual seria no puerpério normal a nossa assistência domiciliar? Então, na verdade, nós vamos ter que estar orientando sobre a anticoncepção, que nós sabemos que nós só vamos começar o uso anticoncepcional após 42 dias, ou seja, lá na consulta puerperal, que ela vai fazer entre 30 e 42 dias pós-parto. Quando ela retornar para essa consulta puerperal, nós vamos estar orientando sobre
os anticoncepcionais adequados. A questão da atividade sexual é de praxe a gente pedir para a gestante esperar 40 dias, que seria o período do puerpério, mas nós sabemos que, caso ela consiga, em torno de 2, 3 semanas pós-parto, ela já pode, ou seja, 20 e poucos dias, ela já pode ter a atividade sexual dela, se ela estiver bem. Temos que reavaliar também, nessa consulta de 6 semanas, a questão das endocrinopatias, né? Problemas de tireoide, problemas de diabetes. Se tiver alguma dessas alterações na gestação, vai ser acompanhada nesse período. E o primeiro retorno ambulatorial dela, na verdade, entre 10 e 15 dias. A gente sempre brinca assim, se foi uma cesárea, ela já vai retornar entre 10 e 14 dias para retirar o ponto. E aí, posteriormente, a consulta puerperal entre 30 e 42 dias. Se for parto normal, ela também tem que retornar entre 10 a 15 dias, justamente para a gente avaliar a evolução do útero, o lóculos, se não está tendo infecção, se está tudo tranquilo, tá? Então, na verdade, ela faz 2 consultas no puerpério. Digamos assim, um retorno em torno de 15 dias e uma consulta puerperal até 42 dias pós-parto. Isso aqui que eu tirei mais ou menos desses livros, lembrando que também o manual da Febrasmo, tá? De extrema importância para vocês estarem utilizando, ele é atualizado mais frequentemente. E se ficarem algumas dúvidas, nós vamos tirar nas aulas online pelo Meet, tá bom? É bem tranquila essa aula, né? Ela é bem simples, eu acho que dá para... Mas qualquer dúvida também pode mandar pelo grupo do WhatsApp que a gente vai discutindo e tirando as dúvidas, tá bom? Um beijo.